é uma decisão. E você tem que tomar uma decisão de verdade. E tomar decisão não é no impulso, não é uma decisão de réveillon, não é uma decisão de quem fala assim, ah, vou emagrecer, vou começar a correr amanhã. E aí chega no terceiro dia, parou de correr. Estou falando de você tomar uma decisão e caminhar na direção da sua decisão. Lógico que vão ter dias que você vai vacilar e tudo mais, mas de você levantar e caminhar na direção da sua decisão. A decisão que você tem que tomar é se você vai educar o seu filho no jogo de curto prazo ou no jogo de longo prazo. Isso precisa de intenção. Se você assistiu a live aqui do começo, você sabe que precisa de intenção. Se você quiser implementar o jogo de longo prazo na sua vida. Se a sua resposta for não, eu não pretendo ter essa intenção, ter esse trabalho, despendir essa energia para pensar e viver como quem vive pensando no longo prazo, eu só quero pensar no hoje, você não precisa nem voltar aqui amanhã, né? Com todo carinho. Porque tudo que eu vou falar aqui está relacionado aos pais que querem pensar a longo prazo. Então, se você não quer, não faz sentido para você. Você só vai perder seu tempo. Mas se você disser sim, eu quero pensar desse jeito, tarefinha para você é participar das lives que eu estou fazendo aqui. De segunda a quinta essa semana, semana que vem, e da série Forjando Filhos para a Vida que vai no ar lá na outra semana. Semana que vem é a outra, tá bom? São 15 dias para te ajudar a transformar a sua mentalidade, para te ajudar a olhar de uma forma diferente a educação de filhos, para te ajudar a pensar como quem pensa a longo prazo, não a se libertar do curto prazo, a se libertar só do hoje, a se libertar só do momento presente. Que você sabe que é importante, você tem que ter uma boa relação com seus filhos, mas é muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso, tá? E, na verdade, esse não é nem um jogo de longo prazo, esse é um jogo de médio prazo. O homem e a mulher que seu filho vai se formar, vai se tornar, é o jogo de médio prazo. Porque se você pensar no jogo de longo prazo, estou falando da sua descendência. E eu estou falando muito sério aqui, tá? Você tem um jogo de curto prazo que é, poxa, sobreviver à birra de hoje. Nossa, como que eu faço para conseguir ter para o dia de hoje terminar, o dia que está um caos terminar? Esse é o jogo de curto prazo. O jogo de médio prazo é o homem e a mulher que seu filho vai se tornar, a família que ele vai construir, as relações que ele vai construir, se vão ser relações saudáveis ou não. Se ele vai se tornar uma pessoa bem resolvida pessoalmente, emocionalmente, ou se ele vai se tornar uma pessoa que qualquer influência leve, que ele não tem nada dentro dele que está para além do externo. Esse é o jogo de médio prazo. E o jogo de longo prazo é a sua descendência. Porque o maior projeto social que existe é você educar bem os seus filhos. As pessoas falam de você fazer projetos grandiosos, tá? Eu não estou aqui para dizer que não. Quem sou eu para dizer que não? Você tem total capacidade e tudo mais. Mas as pessoas falam muito de projetos grandiosos, de fazer diferença, de deixar minha marca, de deixar um legado, blá blá blá, não sei o que. Tá? Mas, cara, você tem que começar com a sua família, você tem que começar com os seus. Porque se você educa bem os seus, se você forma bem os seus, se você forma homens, mulheres, na inteireza do que significa ser homens e mulheres nos seus filhos, adivinha o que eles vão fazer com os filhos deles? Eles vão fazer o mesmo, né, cara? Eles vão fazer o mesmo. E eles vão construir relações saudáveis. E o casamento dele vai ser muito mais saudável. E ele vai proporcionar isso para as pessoas que estão ao redor dele. Ele vai proporcionar isso no trabalho dele. Você vai fazer esse trabalho em você também, caso você ainda não viva assim. Isso é uma jornada para dentro e na direção dos filhos. E aí os seus filhos vão construir relações saudáveis e vão passar isso para os filhos deles. Que vão passar isso para os filhos deles. E esse é o maior projeto social que existe. O mundo é feito de pessoas, de relacionamentos. Você precisa deixar pessoas melhores para o mundo. Tem uma frase do Mário Cortella, na verdade não é nem do Mário Cortella, mas ele usa essa frase, eu não sei de quem é. A frase fala assim, nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Os pais querem deixar um mundo melhor para o filho. Mas a verdade é que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. O mundo é feito de gente. Então se você quer fazer do mundo um lugar melhor, proporcione ao mundo pessoas melhores. E você está entendendo quando eu digo isso, tá? Não estou falando do valor da pessoa, não. As pessoas melhores em termos de relacionamentos, de maturidade emocional, de estar bem resolvidas, de estarem curadas, de estarem resolvidas em si. Porque aí essas pessoas vão botar para fora o que elas têm dentro delas. E o que elas têm dentro, uma boa parte elas recebem agora na infância, de você. Então esse é o primeiro e o mais importante projeto social que você tem, para fazer do mundo um lugar melhor. E depois que você está cuidando disso, depois que isso está resolvido, sim, faça grandes coisas. Se você for
um Bill Gates da vida, que é um cara que faz do mundo um lugar melhor para milhões de pessoas, literalmente. Faça grandes coisas, mas o seu primeiro trabalho é cuidar dos seus, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos que estão em formação, tá bom? Esse é o jogo de longo prazo, porque isso vai impactar na sua descendência.